A dipirona, ela é empregada com muita frequência, tá? Em vários quadros clínicos, tanto de dor pós-operatória, de cólica renal, de dor oncológica, enxaqueca ou dores de cabeça no geral, né? Embora não apresente eficácia diferenciada em relação aos demais analgésicos. Então vejam que, se a gente for comparar só a eficácia entre paracetamol, dipirona e ácido acetil salicílico, os três, teoricamente, têm uma eficácia muito parecida. A dipirona apresenta raras complicações no trato gastrointestinal em comparação com os outros analgésicos. Então, também é um ponto positivo para ela, né? Só que na última década, o que se percebeu? Que o consumo da dipirona triplicou. Por quê? Porque como muitos pacientes cardiovasculares começam a ter necessidade também de uso de analgésico ou anti-inflamatório, o que acontece? A gente acaba não priorizando o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais para pacientes cardiovasculares por conta do risco de eventos cardiovasculares, né, com o uso contínuo dos AINES, e acaba então usando um anti-inflamatório com mais ação analgésica, como a dipirona, o paracetamol, certo? Então, nesse sentido, acaba que aumenta o consumo da dipirona por conta disso. Alguns países, como Estados Unidos, Reino Unido, não usam dipirona já há alguns anos, por conta das reações adversas graves que a dipirona causa. Nesse sentido, os autores que eu estou usando aqui, que é o Fuchs e a Van Macker, do livro Farmacologia Clínica e Terapêutica, esses autores concluem, eles usam bastante a medicina baseada em evidência, né? Eles usam o fundamento, a base deles são os estudos, né, científicos, os ensaios clínicos. Então, eles concluem que, como a dipirona tem eficácia igual e menor segurança que outros analgésicos, do ponto de vista de reações adversas graves, como a granulocitose, considera-se que não há razão para o emprego da dipirona nem em adultos nem em crianças. Então vejam que esses autores concluem que a dipirona não deve ser vista como primeira escolha para analgesia, apesar de ser muito utilizada, né? Vejam que tanto em via oral quanto em via parenteral, em várias situações clínicas, tanto ambulatorial quanto de urgência, a dipirona é muito utilizada. Nós no Brasil usamos bastante. Existem, segundo esses autores, algumas indicações que daí sim a dipirona pode ser feita com maior racionalidade, e aí eles colocam que são as seguintes: febre intensa, que não é controlada por outras medidas ou por outros fármacos, pacientes intolerantes a outros analgésicos não opioides, aí que podem sim daí tolerar a dipirona e ter o benefício da dipirona. Então vejam que não há um consenso no uso desses analgésicos não opioides, principalmente da dipirona, quando a gente aborda, porque na verdade ela é um fármaco que tem uma eficácia analgésica muito grande, mas ela tem um risco, né, que é inerente ao uso dela. Claro que o risco, ele não é um risco, é uma frequência grande de risco, não é um risco muito intenso, porém, quando acontece, essas reações de granulocitose e tal, elas podem ser muito graves e podem ser fatais, por isso que a dipirona é colocada como um fármaco que tem um risco elevado, é nesse sentido, é por reações graves, porém raras.